Obrigado, Gil, Raíssa, Jean, Caleb, Azaf, o pessoal que está ali em cima na técnica, Ili e Bruna fizeram uma correria com os elementos da ceia hoje. Obrigado, viu? Obrigado você que nos visita hoje também. Alegria te receber. Você tem andado com a gente tem pouco tempo. Vamos tentar estreitar mais esse laço, conversar mais, tá bom? Queria muito saber sobre a sua vida. Se a gente pode, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento em Deus, contribuir para a sua vida de oração, para a sua vida com Deus, que nós temos essa missão aí para poder te auxiliar. Obrigado, Pati. Isso é precioso, uma água. Gente, vocês estão vendo aí, né? Marcos 9, 2-9. Tem um slide bonitão também aí, que tem uma obra de arte grandona. Isso aí. Hoje é um domingo muito especial para nós, calendário cristão. Para você que está andando com a gente tem um pouco tempo aí, a nossa igreja local, a Farol, ela gosta de fazer uma mistura aí entre o contemporâneo e o antigo, e gosta de fazer dar uma olhada intencional para aquilo que o Espírito Santo falou e mostrou para a igreja ao longo da história. Se o Espírito Santo mostrou algumas coisas para a igreja durante a história, o Espírito Santo mostrou alguma coisa para a igreja durante a história. Nós não podemos jogar isso fora, né? E o Espírito Santo continua mostrando e dando coisas para a igreja. E uma das coisas que Deus deu para a igreja ao longo da história foi um jeito de contar o ano, de experimentar o ano, baseado nos atos de Jesus, ou baseado na narrativa bíblica. E a gente aponta o ano, divide o ano em datas especiais comemorativas, que nós costumeiramente chamamos de calendário cristão ou calendário litúrgico. E todo ano nós temos um domingo que nós tiramos, que é o domingo da transfiguração, que é o domingo que nós, pelo menos como igreja, lemos um texto relacionado à transfiguração. Mas nos últimos anos eu tenho feito questão de expor textos nos evangelhos, em alguns dos 4 evangelhos, que tratam desse evento, que ele é cheio de significado para nós, porque é a palavra de Deus, inclusive. E ele é importante para que a gente possa passar sempre, meditar sempre sobre ele. Eu quero ler com você, depois de ler esse texto, eu quero expor para você aqui, versículo por versículo, e tentar fazer uma aplicação bem prática para a sua vida, para o seu entendimento, para que você escute o texto bíblico e entenda que ele está falando com o seu coração, é para você hoje. Tá bom? Vamos ler o texto bíblico? Diz o seguinte, Mateus 9, 2-9. A gente vai expor do 2-8 hoje, tá? 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falaram com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, então hoje é o domingo da transfiguração no calendário cristão. Nós temos um evento narrado nos evangelhos muito misterioso, mas ao mesmo tempo muito revelador. A passagem da transfiguração carrega esse paradoxo, é misterioso, mas ao mesmo tempo revela. É distante daquilo que nós temos como leis de tempo e espaço, leis físicas, supera um pouco dessas leis, é supranatural, sobrenatural a experiência, mas ao mesmo tempo ensina coisas para a gente do nosso dia a dia mais ordinário e mais besta, vamos dizer assim, numa linguagem Adélia Pradiano de falar.
Bom, como é de costume no Evangelho de Marcos, a gente tem exposto o Evangelho de Marcos já há algumas semanas, acho que mais de 2 meses já. Tudo no Evangelho de Marcos é feito de forma resumida, compactada, por vezes parece que apressada. Eu não sei se você percebeu esse tom na escrita do Evangelho de Marcos. É sempre muito corrido, muito apressado. É sempre muito assim, dá uma informação rápida. Tem uma explicação para isso. Alguns eruditos entendem que o contexto da escrita de Marcos, do Evangelho de Marcos, era de forte perseguição à igreja de Jesus. Enquanto o Evangelho de Marcos estava sendo escrito, alguns falam que Israel estava sendo iluminada com tochas humanas, que eram cristãos pegando fogo para o deleite e para o divertimento de Nero. Esse era o contexto. O Evangelho de Marcos foi escrito à luz de velas, e as velas eram próprios cristãos, queimando. Por isso que o tom é apressado. A gente tem que escrever logo, para a gente correr, para a gente dispersar, para a gente não ser morto. Obviamente isso fica impregnado no texto. As coisas que a gente escreve sempre carregam um background nosso, de história, de contexto, do que a gente está sentindo às vezes. E aqui está aqui no texto também. De alguma forma, isso nos ajuda, esse resumo, essa maneira de ir direto ao ponto do Evangelho de Marcos nos ajuda, porque nos leva para pontos da narrativa que, de um jeito bem explícito, e nos apontando com um ímpeto de, nós não podemos deixar de perceber isso aqui. Então, a gente já expôs esse texto, essa mesma narrativa, na verdade, em outros textos, em outros evangelhos. Mas cada evangelho é, entre aspas, uma reportagem, e que nos ajuda a ver com uma nuance assim, especial, tudo aquilo que o texto tem para nos dizer. Eu vou ler de novo o 2 e o 3, vou expondo, lendo o texto e expondo como de costume. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia branqueá-las. Tem uma informação aqui que você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida, em algum estudo bíblico, escola dominical, algum sermão. Havia de fato uma relação mais íntima de Jesus com 3 pessoas distintas do colégio apostólico. Pedro, Tiago e João desfrutavam de uma amizade mais íntima com Jesus. Muitas explicações sobre isso, sabe, algumas mais consolidadas, outras não. Em efeito prático, assim, às vezes era por, entre aspas, afinidade. Ou, talvez, a Trindade tinha algumas atribuições a respeito dessas 3 pessoas que precisavam que Jesus ficasse mais perto delas. A gente não sabe, o texto bíblico não explicita isso para nós. Mas nós sabemos que essas 3 pessoas desfrutavam de uma relação mais íntima com Jesus. O texto diz que os 3 subiram junto com Jesus para um monte. Isso era muito cultural na narrativa veterotestamentária e nos dias de Jesus. Também tem algumas explicações, reclusão, intimidade, silêncio e coisas do tipo. Não tem a ver com a crendice, muitas vezes, que nós do mundo evangélico temos de ir para um monte, porque lá é um lugar mais perto de Deus. Você já ouviu essa história? Sabe? Quem mora em Brasília tem enrolado, né, Caleb? Assim, que não tem muito monte lá, né? Brasília já é um monte, é um planalto, né? Enfim, em relação ao resto. Então, não é aqui, o texto não está explicando para a gente que a gente tem que buscar monte para falar com Deus e coisa do tipo. Está falando que era uma prática cultural da época, que era importante e que Jesus fez. E que estava lá, está posta no texto para a gente. O texto também diz que lá, Jesus foi transfigurado diante deles. E aí começa a ficar assim, mais misterioso para a gente o texto. Você concorda comigo? Olha comigo, o texto fala que Jesus ficou transfigurado diante deles. O termo grego aqui é metamorphon, que é de metamorfose, que é de mudança. Teve uma mudança em Jesus, de ordem assim, física, facilmente observável. Jesus ficou transformado diante dele. Jesus, de alguma forma misteriosa, foi mudado. Ele foi transformado, uma espécie de concentração de glória de Deus, causou esse efeito no tempo, no espaço e na própria matéria. Isso é algo, sabe, de proporção milagrosa. Tem algo aqui de proporção sobrenatural.
O texto também diz que, para além dessa transfiguração de Jesus, as roupas de Jesus sofreram alterações, sabe, elas ficaram brancas, como um branco glorioso, que ninguém tinha visto daquele jeito. Eu fico imaginando aqui a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Vanish, olhando para esse texto, sabe, ou da Omo, sei lá, sabe, porque chegou num padrão de excelência sabe, da roupa ali, limpa, transfigurada, que acho que eles queriam um pouco dessa fórmula, que não existe, né? É um milagre, é algo que foi posto, que aconteceu. O texto prossegue dizendo o seguinte: então, Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O texto nos diz aqui que mais coisas aconteceram nesse monte, para além da transfiguração e para além da roupa extremamente branca. Uma reunião com Elias e Moisés e Jesus aconteceu ali, e é uma reunião das reuniões, sabe? O texto diz que eles falavam com Jesus. Moisés e Elias, que no Antigo Testamento não foram contemporâneos, eles falaram com Jesus, que estava vivo ali naquela hora, encarnado, Deus encarnado. Essa é uma beleza de história. Eu olho para isso aqui, eu acho que ela tem um potencial inclusive para literatura, sabe, em alguns aspectos, porque tem uma poesia meio oculta aqui, que ela é muito bonita, para além da explicação exegética e hermenêutica, que é o mais importante para nós, da gente ver o que Deus está falando com a gente. Tem um negócio aqui que pode amolecer o nosso coração em outro aspecto, sabe, porque Moisés e Elias estão batendo papo com Jesus, gente. Isso aqui é um negócio sem precedentes, para além do sobrenatural. Eu estou falando da conversa mesmo, da mesa, que não tinha mesa ali, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Estou falando do assunto, estou falando da beleza desse tipo de transposição de geração da história da redenção, conversando com o ponto-chave de toda a história, que é o próprio Messias. Sabe, quando eu fico pensando aqui na cabeça do Moisés e na cabeça do Elias, sabe quando um atleta, ou uma atleta lá, treina, ciclo olímpico, sabe, sangue, suor e lágrimas, fazendo um monte de coisa, ensaiando, fisicamente, vocês sabem que atleta de alto nível não é saudável, né? Não tem nada de saudável em ser atleta de alto nível, seu corpo é detonado, seu psicológico é detonado e tal, só que de repente você está numa Olimpíada, você pega um pódio, você ganha uma medalha, sabe, parece que valeu a pena, né? Não é mesmo? Uma atriz, Elisa, que está lá, ó, pega o texto, mergulha, encara, vai lá, sangue, suor e lágrimas, exige fisicamente, psicologicamente tempo, decorar, de repente estreia, e é aplaudido de pé, e a peça toca todo mundo, e o filme, e a estreia, e todo mundo fica tocado, para além de um entretenimento, é uma peça de arte, é um negócio que mexeu com o nosso coração, sabe, alguém que ensaia muito a vida inteira, fala sobre um assunto, de repente, ela está fazendo alguma coisa, que dá significado para tudo que ela fez. Tudo isso eu acho que é só um eco daquilo que Moisés e Elias viveram e que nós viveremos um dia. Sabe, toda lei, toda profecia, tudo aquilo que Moisés e Elias meditaram, cantaram, ensinaram, sofreram, de repente eles estão lá naquele monte, vendo o cumprimento de toda a profecia, o cumpridor de toda a lei, a razão ética de toda a lei, sabe, o amado da Trindade, substituto penal nosso na cruz do Calvário, está lá, tudo valeu a pena. É bonito isso. Eu não sei se você acha bonito não, mas eu acho muito bonito. Está lá. Vocês tiveram esse privilégio. Nós teremos esse privilégio. Você lembra que todo domingo é o lugar de você escutar que esse mundo que você está vivendo aí, esse secularismo que você está imerso, de segunda a sábado, tem uma janelinha no domingo que eu tenho que falar para você assim, eu não posso desperdiçar esse momento, eu tenho que abrir a Bíblia e falar para você assim, não vai ficar do jeito que está, isso aqui vai passar do jeito que é, para de acreditar nessas conversas tortas,
Nós vamos ver Jesus um dia face a face. Deus vai regenerar a criação. Deus vai salvar uma igreja. Deus vai eliminar o pecado. A gente vai viver eternamente com Ele. Para de crer em narrativas rivais, para de crer em falsos evangelhos, para de crer numa ideia doida aí de que vai te dar plenitude, felicidade, qualquer coisa do tipo. Eu não posso desperdiçar esse momento. Elias e Moisés viveram um pouquinho daquilo que a gente vai viver plenamente, contemplando esse Cristo glorificado, e tudo aquilo que a presença desse Cristo glorificado pode e nos dará. Eu não sei se você parou para ter um tipo de especulação piedosa sobre o que é isso, ficar na presença de Deus eternamente, e o que isso vai causar na gente, para além de desdobramentos físicos, materiais. Isso vai acontecer também, nossos corpos serão glorificados à semelhança de Cristo, mistério, mas vai ser, mas de forma afetiva, psicológica, de forma, sabe, de tudo, a nossa percepção da realidade, a nossa relação com Jesus, uns com os outros e com tudo que existe, a nossa relação com a natureza, com a própria matéria, a nossa possibilidade de fazer arte sem intervenção da queda, do pecado. Se a gente acha uns trem bonito e emociona a gente, imagina lá, imagina nesse jeito, fazer roupa, meu Deus do céu, fazer arte, cantar, pintar, não sei, viajar, ver paisagens. Aqui teve uma janelinha aberta da glória de Deus de um Cristo transfigurado. A gente vai ter a porta escancarada um dia, e esse Cristo reinando sobre tudo e todos, para a gente vai usufruir disso. Irmãos e irmãs, por que isso aconteceu? O que a Trindade quis mostrar nessa hora, para todos os discípulos ali que estavam presentes, e para nós hoje, por extensão? Bom, tem algumas explicações aqui sobre essa transfiguração, sobre essa presença de Moisés e Elias. Eu queria trazer alguma delas para vocês, eu acho que elas são complementares de alguma forma. Moisés e Elias, eles eram tipos de libertadores na história da redenção, na história do povo de Deus. Cada um do seu modo. Os dois de forma profética, um pouco mais profeta. Os dois com desdobramentos políticos, um pouco mais político. Os dois com desdobramentos éticos para a nossa vida. Com um pouco mais de ênfase nessa ética. Mas os dois foram libertadores. Com uma reunião com o libertador dos libertadores. Outra coisa, outra questão interessante é notar que Moisés e Elias, eles passaram para a morte de maneira distinta e misteriosa. Você lembra do texto bíblico? Você tem lido a Bíblia, irmão e irmã? Eu espero que você tenha lido a Bíblia ali, começado, sabe? Tem um lecionário que ajuda a gente num tipo de devocional, mas se você não se adapta, não gosta tanto, tudo bem. Começa a ler a Bíblia ali de Gênesis e Apocalipse todo ano, é legal. Não precisa ter pressa não, pode ir lendo, vai lendo. Precisa se familiarizar com essas histórias que contam uma história, entende? Nessa história do Antigo Testamento, a gente percebe que esses dois personagens morreram mortes fora da curva, estranhas, misteriosas. Eles não morreram do jeito que normalmente se morre. A Patrícia leu para a gente aqui o texto de 2 Reis. Elias foi capturado, foi sequestrado pela Trindade, gloriosamente sequestrado, sabe, por um carro de fogo puxado por cavalos. O carro de Israel. Foi uma visão profética, cheia de nuances, cheia de significados, mas o que o texto nos conta é que o corpo de Elias não passou pela morte como o nosso corpo passa. Isso é um mistério. O que aconteceu com Elias depois? O texto não fala. Fala que ele apareceu aqui conversando com Jesus, nesse monte. A Bíblia diz que Elias passou para essa próxima fase da vida, que é essa morte que aguarda a ressurreição dos corpos e o último julgamento. Ele passou de um jeito interessante, estranho. Um carro de fogo o capturou. O texto também diz, bíblico, que Moisés, ele morreu. Só que Moisés não foi sepultado por ninguém. Moisés foi sepultado por uma comissão celestial.
Moisés, o corpo dele foi cuidado de um jeito que as pessoas não cuidavam geralmente. O céu o tomou como corpo e sepultou Moisés. O que aconteceu aí ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas são duas mortes que experimentaram, duas pessoas que experimentaram a morte de forma muito distinta. Bom, mais uma questão sobre Elias e Moisés. Eles fazem parte fazem parte com alguma proeminência da tradição profética de Israel, que sempre aponta para o cumprimento dessa profecia através de um Messias, de um Cristo, para o Cristo. Você percebe o movimento narrativo aqui nessa grande história? Tem algo acontecendo aqui nesse Monte da Transfiguração. Tem duas colunas da história, tem duas colunas narrativas da história, duas pessoas que carregam, encarnam essas colunas narrativas que dão sentido à história. Moisés e Elias, duas colunas apontando para a explicação da história toda. Esses dois apontam. Parece que a Trindade conspirou para que o texto bíblico tivesse esse evento, acrescentasse esse evento para ver que dois personagens da história, grandões da história, importantes dessa boa história, apontassem para a explicação da história toda, que é o próprio Jesus. Está aqui. A explicação da história está lá, conversando com eles. O que será que foi o papo? Não sei, mas eu tenho muita curiosidade. Espero perguntar. O que eles conversaram aquele dia lá no Monte da Transfiguração? Só para saber mesmo assim, sabe? Queria muito saber, mas o que nós já sabemos já é importante, extremamente satisfatório para nós. Fica claro também aqui nessa parte do texto, uma necessidade que os discípulos tivessem contato com Cristo, na perspectiva de Cristo como Deus. Os discípulos estavam tendo contato com Cristo, mas parece que estava tendo uma nuance de ser somente um homem que fazia milagres. Mas os discípulos ali tiveram um entendimento e viram que para além da matéria, para além daquela encarnação literal de Deus, teve uma manifestação de Jesus como o próprio Deus, sabe? Evocando nessa presença misteriosa do Monte da Transfiguração, de que ele não era só um homem, ele era um homem também, de que ele não era só um Deus, ele era Deus e era gente. Está aqui, tudo aqui. Bom, versículos 5 e 6, caminhando aqui para o nosso final, diz o seguinte para nós: tomando a palavra, sempre Pedro, né? Jesus, Elias e Moisés conversando, ele teve a audácia de interromper. Pedro é muito engraçado, eu gosto muito de Pedro, eu me divirto muito lendo a Bíblia e quando eu observo Pedro. Eu acho que sempre tem um toque de humor aí naquilo que o Pedro está fazendo, nas suas intervenções e coisa do tipo. Eu até conversei com o Vitor sobre isso, que é o nosso comediante aqui, que tem algumas coisas que Pedro fala, tem até um elemento de piada, estrutura de piada, regra de piada, assim, é engraçado. Estou falando que o texto está fazendo piada, mas tem um elemento ali que te faz rir. Isso aqui me faz rir de alguma forma também, porque na reunião lá, cósmica, do Filho de Deus, com Elias e Moisés, Pedro, né, o texto tomando a palavra, eu imagino isso, né, ele levantando a mão ali, posso dar um adendo aqui? E Jesus falando para ele, deixa o palestrinha falar. E Jesus não falou isso, mas eu falaria no lugar de Jesus, por isso que eu não sou Jesus. Pedro falando ali, tomou a palavra, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Pedro fala quando ele sabe o que dizer, e Pedro fala quando ele não sabe o que dizer. Pedro sempre fala. Pedro fala coisas gloriosas, sabe, para a nossa alegria, e Pedro fala pelos cotovelos coisas que Jesus expulsa demônio da fala dele. Arreda de mim, Satanás, porque você não sabe o que você está falando. É esse extremo que o apóstolo Pedro é. E Jesus delegou Pedro para ser um pastor na igreja primitiva. Isso é muito bonito também. Bom, mas vamos lá. Pedro é revelado nos evangelhos como um homem de iniciativa, sabe, assim, com tudo o que isso pode significar. Ele não se cala, para o bem e para o mal. No medo, o versículo 6 diz, né, no medo por testemunharem um milagre, ele toma a palavra e fala o que está no coração dele. Ele fala meio que algo do tipo: vamos congelar esse momento aqui,
o que a gente está vendo aqui está muito da hora, está muito legal, está muito acima de tudo que eu imaginei. Será que a gente pode congelar esse momento? Sabe, ele fala algo do tipo, como é que faz aqui para deixar o máximo de tempo possível isso acontecendo? Sabe, é como se Pedro estivesse falando assim, vamos ensimesmar esse milagre, vamos colocar esse milagre num potinho, para a gente ficar venerando o milagre, vamos colocar esse milagre aqui num lugar alto, para a gente olhar para o milagre e ficar admirando o milagre, admirando o milagre, admirando a aparição, admirando a teofania, admirando o ponto fora da curva. Está entendendo? Tem um jeito certo de você usufruir o milagre, usufruir isso aí, que é gratidão, que é honra, mas não é ensimesmar o milagre e chamar o milagre de Deus, ou chamar um momento de divindade, e quase com a tentativa de prestar adoração à própria manifestação do milagre, e não o manifestador do milagre. Você consegue perceber a nuance? Tem uma diferença aqui, e essa é uma questão muito profunda para a gente, porque nós, da mesma carne que o Pedro tem, nós somos o povo ainda tentados a experimentar, e adorar, e a celebrar, e tentar congelar aquilo que Deus faz por nós, e não Deus por ser Deus, e não Deus porque Deus se revelou a gente, e quis andar com a gente, e quis chamar a gente de filho e filha, e quis colocar a gente num corpo místico chamado igreja, e quis dar um plano redentivo para nós. Experimentar milagre é muito bom. Eu estou olhando para algumas pessoas aqui, e eu conheço algumas histórias que experimentaram coisas fora da curva, que foram incríveis, sabe, vocês experimentaram coisas que eu não experimentei, que é maravilhoso, é muito bom escutar essas histórias, enche meu coração de fé, mas essas histórias são um privilégio, não é para a gente olhar para elas, engarrafá-las, colocar num potinho, não, é para guardar no coração e falar assim, Deus falou comigo de um jeito um dia misterioso, e eu amo mais a Deus por isso, eu quero ser mais amigo de Jesus por causa disso, eu quero ser mais íntimo de Jesus das maneiras normativas e ordinárias, porque um dia Deus falou comigo, Deus me deu uma graça, eu vi, eu presenciei, eu fui testemunho ocular, alguma coisa se manifestou na minha frente que, meu Deus do céu, isso aqui é um milagre, sabe, a Ellen, minha esposa, teve experiências com cura, por exemplo, a gente não fica orando aqui torto direita por cura, né? A gente não banaliza essas coisas, a gente não acha que isso é um negócio para a gente ficar fazendo assim, brincando disso, mas ela teve experiências, pede para ela contar depois, coisa de outro mundo, literalmente, coisa de outra realidade, lembra do reino de Deus sendo inaugurado, abrindo portas para a gente, e sobrepondo essa realidade celestial com a gente, onde demônios são expulsos, pessoas são salvas, e a cura, isso acontece, mas não é para ensimesmar o milagre, é para amar mais a Deus, é para querer saber mais de Jesus, entende? Então não é para cair na tentação do Pedro de tentar congelar o momento, ensimesmar o milagre, sabe, era como se Pedro falasse, eu não quero entender para onde o milagre aponta, eu quero só ver o milagre. Esse é o seu caso? Esse é o seu caso? Você não quer entender para onde os milagres apontam? Você gosta só do milagre? Tem igrejas cheias e cheias e cheias de gente que só quer o milagre, que só quer o pão, só quer o peixe, só quer a barriga cheia, só quer a cura, entende? Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Só querem o que Deus pode fazer, não querem andar com Deus, não querem o maior milagre de todos, que é a Trindade oferecendo amizade para a gente em Jesus, não querem isso. Isso é o que a gente devia abraçar com maior alegria. Todo milagre aponta para essa possibilidade, do milagre de ser amigo de Deus, do milagre de se reconhecer como filho e filha de Deus. Todo milagre aponta para isso. Versículos 7 e 8 diz o seguinte: nisso veio uma nuvem que os cobriu. Logo depois que Pedro falou, né, parece que ele acabou com o rolê, né? Sabe quando alguém fala e de repente o rolê acaba? Parece, estou falando que foi isso não, estou falando que parece isso, né? Tipo assim,
Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Bom, aqui nós temos um desfecho interessante e inspirador. Uma nuvem e uma voz se manifestam nesse dissipar dessa manifestação. Nuvem, desde o Antigo Testamento, evoca a glória de Deus, desde o tabernáculo, desde das reuniões cerimoniais, onde Deus se manifestava, e tinha, vez ou outra, uma aparição de uma nuvem que evocava essa glória de Deus, o peso do seu caráter, da sua virtude, do seu amor, dos seus atributos, esse peso sendo posto num ambiente, quase que de forma tangível. Era quase como se você pudesse pegar naquilo que Deus está manifestando, e aquilo tinha um peso, literalmente. A palavra glória tem uma etimologia de peso. Sabe quando o clima pesa? Só que pesa de um jeito não ruim, mas pesa de um jeito: eita, tem um negócio aqui para além disso aqui. E geralmente a nuvem simbolizava ou dava testemunho desse tipo de manifestação, sabe? É uma coisa que para o povo que experimentava atraía, mas ao mesmo tempo dava temor. Mas ao mesmo tempo, quando tinha temor, também se experimentava amor. E era uma salada para o coração humano, que atraía, mas ao mesmo tempo deixava a gente meio assim deslocado. Deus se manifestando, a glória de Deus sendo manifestada. O texto também diz que além da nuvem tinha uma voz. Há pouco na história bíblica aqui do Evangelho de Marcos, uma voz do céu havia falado para Jesus umas coisas. Lembra no batismo de João Batista, que a voz fala para Jesus que ele era o filho amado, que agradava o Pai? Agora essa voz fala de Jesus para os discípulos, porque o texto diz, assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E as testemunhas que estavam lá eram Pedro, Tiago e João. Agora essa voz fala de Jesus para os discípulos, para aqueles e para nós, por extensão. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Pergunta básica, depois de ouvir um texto desse: você ouve Jesus? Porque essa foi a voz que emanou da Trindade, da parte de Deus, sobre o seu Filho, tendo como discípulos testemunhas. Você ouve Jesus? Você ouve, para além de escutar o sentido de uma voz audível, assim, sabe? Você lê a Bíblia e escuta Jesus falando com você? Ou você só se impressiona com a história dele? Tem uma diferença aí, você consegue perceber? De gente que se impressiona com a história de Jesus, mas não ouve Jesus. Tem gente na igreja que se impressiona com a história de Jesus, mas não ouve Jesus. Tem gente na igreja que se impressiona com a história de quem ouve Jesus. Você olha para as pessoas que ouvem Jesus, você se impressiona com a história delas. Nossa, que bonito isso. Que bonito o que a Patrícia vive com Deus. Que bonito aí que o Tom e a Rafa vivem com Deus, sabe? Que bonito experimentar. Você fica impressionado com pessoas que ouvem Jesus. Mas a pergunta é outra: você ouve Jesus? Você ouve o que a cruz de Jesus te diz, de uma forma aí mais sinestésica? Você ouve o que a cruz de Jesus declara sobre você? Sobre a sua condição de pecador, de miserável, sobre a sua condição de pecadores miseráveis, ao mesmo tempo, o presente oferecido que a cruz no Calvário nos dá? Tem uma hora aqui que Moisés e Elias desaparecem do monte. O texto diz isso, né? Que os dois vão embora. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Versículo 8 diz. Isso não está dizendo aqui que eles deixaram de ter importância para a história da redenção. Isso não está dizendo que nós não devemos recorrer aos escritos sobre Moisés, de Moisés, os escritos sobre Elias como palavra de Deus para nós, viva e eficaz para os dias de hoje. Isso está dizendo que a maneira de experimentar isso com maior, precisão possível, é ouvindo Jesus, é tendo a presença de Jesus, a comunhão com Jesus, como se fosse uma tocha que vai iluminar todos os textos da Bíblia. A gente vai ler, tendo Jesus como companhia, tendo Jesus como orientação, sem fazer malabarismo, sem tentar forçar a barra, mas olhando e vendo, entendendo aqui o que Jesus quer dizer para a gente.
Para isso é importante ouvir a voz de Deus aqui no monte. Ouçam, a Ele ouvir, ouça Jesus. As pessoas que nos testemunham, igualmente precisam desaparecer, bem entre aspas, como Moisés e Elias desapareceram, para que a gente possa ouvir Jesus, crer em Jesus, seguir Jesus, tomar a sua cruz e seguir de verdade Ele. É uma coisa importante a gente olhar para o testemunho das pessoas. É bonito olhar para a vida da Illy e ver que ela ouve Jesus. É bonito olhar para a vida de um monte de gente que eu estou vendo aqui e testemunhar que vocês ouvem Jesus. Só que essa relação de testemunho com que as outras pessoas ouvem de Jesus, elas precisam desaparecer. Como Elias e Moisés no monte desapareceram. A gente precisa ter a nossa relação em primeira mão com Jesus também. Para que as pessoas também tenham o privilégio de olhar para a nossa vida e ver que a gente ouve Jesus. E mais do que uma relação de admiração, possam usufruir do testemunho de quem ouve Jesus. Porque Pedro, Tiago e João escutaram a voz de Deus e ouviram Jesus, seguiram Jesus, fizeram o que Jesus mandou, cooperaram para o conserto do mundo, nessa redenção que Deus está fazendo, através de Jesus e usando a igreja. Isso é importante para nós. Eu queria que você ficasse com essa palavra, que essa palavra fizesse morada no seu coração, que você tivesse o poder de meditar nela. Enquanto isso, Kaique e Pedro, se puderem pegar os elementos da ceia ali, a gente vai ceiar daqui a pouco, mas eu queria muito que você meditasse no que esse texto pode dar para nós. Nós somos um povo muito viciado em coisas extraordinárias, né? A gente gosta de literatura fantástica, é bom demais. A gente gosta de histórias de amor para além daquela coisa, assim, sabe? A gente gosta de coisas assim, nossa, Deus fez. O testemunho, quem é de contexto pentecostal ou viveu em contexto pentecostal aqui de alguma forma, sabe do que eu estou falando. Tem aquele testemunho assim que é de arrancar o pica-pau do oco, sabe? Que a gente olha assim, meu irmão, Deus falou mesmo. A gente gosta. A gente gosta porque é legal mesmo. Porque Deus às vezes manifesta da sua grandeza, dos seus atributos, da sua bondade, do seu amor, de maneiras assim excepcionais. Mas tem um negócio que o texto finaliza para a gente aqui hoje, que é ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Todo milagre aponta para essa finalidade aqui, para a gente ter o privilégio de ser amigo de Jesus nas coisas mais normais, corriqueiras, para a gente poder ter uma vida de oração, que inclui a gente ter tempo para orar, parar, respirar, meditar, orar, ler o texto bíblico, orar de novo, orar sem pressa, mas ao mesmo tempo, na caminhada com Jesus, se deparar que esse tempo de oração, ele é muito bom e importante, mas ele começa a não ter mais divisa com uma vida de oração que, de vez em quando você olha para você está lavando louça lá e está falando com Jesus, você está no trânsito e Jesus está nos seus pensamentos, você está tendo uma vida de oração que faz com que você experimente a amizade com Jesus, você ouve Jesus, Jesus te fala na palavra dele, que é a maneira normativa, você se lembra do que Jesus já disse, Jesus coloca coisas no seu coração, Jesus te dá sonhos, visões, Jesus faz você experimentar coisas interessantes de vez em quando Deus abre a janela do milagre, você vê, mas você não quer empacotar o milagre e colocar o milagre para você venerar, você experimenta e usufrui do milagre, só que você gosta mesmo, é da sua amizade com Jesus, e da sua amizade com outros amigos e amigas de Jesus, e aí a gente é essa multidão, essa aglomeração, essa comunidade de amigos e amigas de Jesus, de gente que ouve Jesus, e porque ouvem Jesus, vivem direito, e porque ouvem Jesus, lutam contra os seus pecados, mas não ficam focados no pecado, vivem, porque ouvem Jesus, amam a sua palavra, compartilham dela para os outros, porque amam Jesus, vem um mundo com uma lente diferente agora, que começa a ver beleza, e começa a produzir beleza, e começa a fazer beleza, porque a gente foi inundado pela beleza, está entendendo?
Tudo isso é derivado de uma relação de escutar o que Deus falou no monte. O cumprimento da lei, da profecia, Moisés e Elias reunidos, apontando para essa figura, para o ponto central da narrativa, para aquele que explica tudo, para o plot twist dos plot twists. Jesus apareceu, enviado de Deus, morreu em nosso lugar. E a gente fala, está ali. Aí ele ouvir. Conversa com ele, anda com ele, goste dele, experimente e usufrua do seu amor, gaste tempo com seu amigo amado, gaste tempo com quem te salvou, gaste um tempo com quem quer caminhar com você em todos os lugares da sua vida. É isso que a gente precisa, amém? Você pode ficar de pé? A gente vai orar, depois eu vou dar umas recomendações para vocês sobre a ceia. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos alcançou, obrigado porque o Senhor nos deu esse momento na história da redenção, que a gente pode ver tudo apontando e culminando a sua figura, a sua presença, a sua revelação. Jesus, ensina a gente a viver te ouvindo, a gente quer te ouvir, a gente quer ler sua palavra, que é a maneira normativa de te ouvir, a gente quer ler a Bíblia toda, tendo o Senhor como guia e sendo ensinado pelo Senhor. A gente quer o Senhor no nosso coração, Pai, nos conduzindo a gente os nossos passos. Obrigado, Pai, por esse testemunho, por esse milagre. Obrigado pela vida do Pedro também, Pai. São Pedro apóstolo, que nos ensina tanto, nos seus erros e acertos, na sua intrepidez, no seu falar, nas suas interrupções. Obrigado por essa vida, Jesus. Obrigado porque através dela a gente pode aprender sobre nós, a gente pode ser ministrado, servido pelo Senhor. Jesus, obrigado pela sua palavra. Ensina a gente a falar com o Senhor e, sobretudo, ouvir o Senhor. Que o Senhor possa reorientar os nossos passos e levar a gente, Pai, para uma caminhada boa, que glorifica a Trindade, que fala para os outros que o Senhor existe e quer ser nosso amigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento que nós fazemos domingo após domingo, que é o momento da Eucaristia, e se você entende que esse é o momento que... se você entende que a narrativa bíblica fala de um Cristo que morreu em seu lugar, para salvar você, Jesus substituiu você na cruz do Calvário, se você entende que há um elemento bíblico, de olhar para essa hora e falar assim, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso banalizar esse momento, sabe? Eu preciso ter uma vida que tenha contabilidade com os outros, eu preciso de uma vida de confissão de pecado, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e falar assim, tem algo errado comigo e por mim mesmo eu não posso cear. Você começou bem se você pensa assim. Se você acha que isso não existe, que isso aqui é só um pão e só um vinho, nada, e de que você nem crê muito nisso aqui, eu queria que você não ceasse, é para a sua própria segurança, é sério, para a sua própria segurança. Mas se ao mesmo tempo você se enxerga como um pecador, miserável, agraciado por Jesus, se você pede perdão pelos seus pecados, se você sabe que pelos méritos de Jesus, você tem alguma permissão para cear, eu queria que você pegasse esse elemento, pegasse esse pão, pegasse esse cálice, tem uma casa pastoral que vai distribuir para a gente aqui, que é a Kaique e a Bruna, pode distribuir, queria que você pegasse, não compartilhasse com ninguém, coma você mesmo, e que você já pegasse, comesse do pão, bebesse do cálice, ficasse no seu lugar aí, fizesse uma oração, contemplasse o que Deus pode fazer nesse momento, nessa Eucaristia, experimentasse a ação de Deus que acontece na hora que a gente usufrui dessa Eucaristia. Aprenda disso, usufrua disso. Isso não é só um memorial, isso aqui é um sacramento, há uma verdade sacramental aqui. Deus imputa na igreja, dá para a igreja coisas que só nessa hora, quando a igreja de Jesus usufrui, come do pão e bebe do cálice. Nosso irmão João Calvino falava que há uma presença real, através do Espírito de Deus nessa hora aqui. Então usufrua desse momento. Eu vou dar um tempo para você comer, beber, orar, depois a gente finaliza fazendo uma oração de envio, tá bom? Fique à vontade.
Senhor Jesus, obrigado pela sua manifestação. O Senhor se manifesta no meio da sua igreja, através da sua palavra, através dos sacramentos, através da relação da comunidade, através dos nossos corações devotados, voltados ao Senhor e clamando ao Senhor para que o Senhor apareça e fale com a gente. O Senhor falou conosco hoje. Dê ouvidos sensíveis para a gente ouvir, Pai, com cada vez mais exatidão aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra, através das maneiras que o Senhor fala com a gente, principalmente pela sua palavra. Jesus, obrigado por cada irmão e cada irmã, por cada visitante. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alimentou hoje. O Senhor nos alimentou da tua presença. O Senhor nos alimentou do seu pão. O Senhor nos alimentou do seu amor. Que a gente possa voltar para nossas casas transbordantes, ensinados, corrigidos, abençoados para servir, para que isso não fique só sobre nós, para que essa história não seja sobre nós, mas sobre o Senhor amando o mundo e usando a sua igreja para avisar para o mundo que o Redentor chegou. Ajuda a gente nisso, Jesus. Compartilhar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e amigas, com os nossos parentes, compartilhar com quem atravessa a nossa vida de alguma forma. Obrigado, Jesus. Nós somos alimentados hoje, Pai. Nós não temos fome existencial. Nós existimos no Senhor, nos movemos no Senhor, vivemos para a sua própria glória. E isso nos dá significado. Nós não temos crise de existir. Nós existimos cativos na história que o Senhor conta, de que o Senhor veio nos salvar. Nós não temos fome de existência. Nós existimos em Jesus. Obrigado por isso, Jesus. Leva todo mundo aqui em paz, para as suas próprias casas. Deixa todo mundo em segurança. Nos livra, Pai, dessa doença que tem assolado o mundo. Nos livra, Pai, de outras doenças que têm assolado a nossa alma. Ensina a gente a ajudarmos uns aos outros, Pai. Ensina a gente a cuidar mais uns dos outros. Nós oramos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Temos um recadinho aqui antes de terminar, tá bom? Irmãos, como a gente está aqui num prédio que tem sido emprestado, a gente não pode demorar para começar o culto, nós temos horário. Então, a partir das 3h10, 3h15, sempre tem alguém por aqui. Então, se você quiser chegar uns minutinhos mais cedo, para a gente consiga começar nosso culto às 3h30 em ponto, vai ser muito bom. O segundo aviso é que, se você tem aptidão, se você tem vontade de nos ajudar na liturgia, se você quer participar algum dia, me procure ou a Sara, mande uma mensagem para a gente. A gente está precisando de voluntários. Quem pediu lecionário, por favor, me procura. E amanhã, o que tem amanhã? É aniversário de alguém. Não sabe? Aí agora, eu queria que você estendesse a mão. A gente vai orar pelo Carlão, mesmo ele não gostando, mas a gente vai mesmo assim. Do Antônio? Seu também, Antônio? Amanhã, né, Antônio? Foi segunda, é verdade. Eu mandei parabéns, sei lá, que der. Tá bem, então nós vamos orar por ele. Eu quero dizer agora que a terapia está me ajudando a gostar de aniversário. Olha só. Então, eu acho que eu gosto de aniversário. Não sei, mas está me ajudando. Vai colher mais uma flor no jardim da sua existência? Vou colher mais uma flor no jardim da minha existência. Então, orem por mim. Amanhã é meu aniversário. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Antônio e do Carlão, pessoas tão especiais para nós, que contribuem tanto para a nossa comunidade. Nós somos imensamente gratos por tê-los aqui. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor cuide da mente, do coração de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa estar presente na vida deles, que eles possam compreender que a Trindade tem que ser o centro da vida deles. Nós queremos te pedir por mais esse ano, que seja um bom ano na vida deles. Em nome de Jesus nós oramos.